Então, né? E em aulas passadas, que aí se você não lembrar ou se você ainda não viu, tiver dúvida, você pode reassistir aulas sobre comparações, né, de números naturais, que eram números inteiros. A gente viu como comparar números, né? É uma coisa fácil demais, saber qual número é maior, qual é menor. Uma coisa que intuitivamente todo mundo tem uma noção elementar, certo? Então, o que eu quero agora trazer para vocês são as regras sobre como comparar números decimais, tá? Então, quando nós temos números decimais, para comparar eles, nós seguimos algumas regras básicas. Eu vou passar a primeira regra para vocês, que é o seguinte. Quando a gente tem dois números, por exemplo, dois números decimais, por exemplo, 2,25, número consideravelmente grande até. É grande assim, com muitos algarismos, tá? E o outro vai ser 3,3. 3 e 3 décimos. E aqui 2,25 centésimos, né? E você quer comparar os dois, quer saber qual é maior. Aqui, para resolver essa comparação, você segue a primeira regra, que é comparar as partes inteiras. Ó, a parte inteira nesse número é o 2, a parte inteira nesse número aqui é o 3. Lembrando, tem vídeos anteriores sobre isso, mas quero lembrar, a parte inteira é a que vem antes da vírgula. Então, a parte que vem antes da vírgula, a parte inteira você analisa nos dois e vê qual é maior. A parte inteira maior é a de 3,3, então 3,3 é maior que 2,25. Então você repare já aí, desde já, né, que qual número é maior, qual número é menor. Não estou perguntando qual é mais comprido, nem qual tem mais algarismos. É possível um número ter poucos algarismos e ele ser maior. Ó, vamos tentar outro exemplo assim. Um número com muitos algarismos, ó. 2,625 agora. É um número com muitos algarismos, né? E o outro é só 4, não é nem um número decimal, é só o número 4 mesmo. 4 é um número inteiro. A parte inteira nesse decimal aqui é 2. Só analisar a parte inteira primeiro. 2 é menor do que 4, então 4 é maior do que 2,625. Espero que tenha ficado claro essa questão. Mas às vezes a parte inteira pode ser igual nos dois números, né? Aí se a parte inteira for igual nos dois números, por exemplo, se a gente tiver os números sejam então 1,25, né? 1 inteiro e 25 centésimos e 1,33, 1 e 33 centésimos. Então as partes inteiras são ambas, ó, representadas pelo número 1, né? No primeiro caso é 1, no segundo caso a parte inteira também é 1. A parte inteira é igual. Então como é que eu faço para saber qual é o maior? Você vai para a casa seguinte, depois da parte inteira. Você vai analisar a parte decimal, né? Na verdade você vai analisar a casa dos décimos. Você vai ver que na primeira casa depois da vírgula tem o maior algarismo, não é? Então, ó, nesse número aqui é o algarismo 2 que ocupa a casa dos décimos, e nesse é o algarismo 3. Como 3 é maior do que 2, então 1,33 é maior que 1,25. Fácil de entender, né? Espero eu que seja. Só que a gente ainda pode ter casos em que tanto a parte inteira quanto o primeiro algarismo depois da vírgula são iguais. Por exemplo, nesses dois casos. Dá para ver que a parte inteira é igual a 1 nos dois números, né? 1,33 e 1,35, ou seja, 1,33 centésimos e 1,35 centésimos. A gente tem que a parte inteira é igual nos dois, é 1. E na casa dos décimos, nós temos também o mesmo algarismo ocupando ali, que é o algarismo 3. Então, para saber qual é maior, a gente parte para uma análise da casa dos centésimos, né? Aí a gente tem que novamente fazer aquela operação básica. Qual algarismo é maior? É claro que é o 5, que é maior do que 3, o que significa que 1 inteiro e 35 centésimos é maior do que 1 inteiro e 33 centésimos. E a última situação que eu quero mostrar é essa, no qual a gente tem tanto a parte inteira sendo igual nos dois números. Aqui é um exemplo com 1, viu? Pode ser qualquer coisa. A parte inteira sendo igual, tá? A casa dos décimos sendo igual nos dois números também, ó. A parte inteira nos dois números é o valor 1, é o algarismo 1. A casa dos décimos é ocupada pelo algarismo 3 nos dois números. A casa dos centésimos ser igual ainda
nos dois números é igual a 5, e aí nos resta passar a uma análise da casa dos milésimos, né? Que é essa última casa aqui, e aí o princípio já ficou claro, né? Basta ver quem tem o maior algarismo ocupando a casa dos milésimos, é claro que é 1 inteiro e 359 milésimos, porque o 9 é maior do que o 5, então 1 inteiro e 359 milésimos é maior que 1 inteiro e 355 milésimos. E é isso aí.